Como você define o racismo e como acha que ele se manifesta na sociedade atual? Desde a década de 16, isso já foi estipulado. Então, os padrões de beleza sempre foram muito para os europeus. O racismo sempre estava voltado para sempre desmerecer, colocar nós, pretos, em lugar de animais selvagens, pessoas que não merecem nenhuma atenção ou validação, tirar nossos lugares de fala e de direitos, e para poder ouvir o capitalismo e usar essas pessoas em cima para poder escravizar. Ou hoje em dia nós, não só pessoas pretas, mas todos nós vivemos um sistema no qual nos escraviza em troca de uma pequena moeda de troca. Uma espécie de preconceito em relação à cor da pele da pessoa, tá? Porque esse conceito de raça, ele é um conceito que surge do ponto de vista sociológico, tá? Para determinar a pessoa de acordo com a pigmentação. Então, por exemplo, o racismo seria um preconceito, normalmente, de pessoas brancas contra pessoas de cor de pele mais negra, tá? Como eu acho que ele se manifesta na sociedade, eu acho que ele se manifesta de uma forma individual, mas também de uma forma estrutural. É algo enraizado, então, tipo, o racismo já é da nossa cultura e é do ser humano tratar com diferença o diferente. De muitas formas, ele é um racismo estrutural, ele está dentro de cada instituição, não só através de palavras e de atos diretamente racistas, mas muitas vezes através de pequenas ações que as pessoas têm no dia a dia, que não são direcionadas a essas pessoas, mas que afetam toda uma comunidade. O que você acha sobre as pessoas transraciais? Eu, particularmente, tenho uma opinião muito particular em relação a isso, porque tem vários recortes sociais, tem várias camadas, não é só chegar e falar assim, eu me sinto um preto. Não, quando você assume, né, uma raça que não é a sua, você está apagando toda uma história de um povo, de certa forma. E você está banalizando uma luta, que é a luta desse povo. Eu acho normal que a pessoa se considera, quem sou eu pra falar que não? Já testemunhou ou experimentou algum ato de Com racismo? certeza. Vixe, racismo é uma coisa que eu sofri bastante. Já testemunhei diversos atos, e esses diversos atos que eu testemunhei, grande parte deles foram atos velados, tá? Ou seja, vou citar algum desses casos. Eu estava no mercado, um amigo meu, que é negro, e ao todo tempo o segurança ficou próximo dele, tá? Ou perseguindo ele. E quando ele foi perguntar por que o segurança estava fazendo aquilo, ele disse que é porque ele estava com a mochila, tá? Ou seja, deixando entender que ele poderia pegar algo e colocar na mochila. Depois foi na escola, sofri bullying porque eu era preta, magra, por várias questões. Como isso afetou você ou as pessoas ao seu redor? Não, me afetou de uma forma de eu ver, ficar apreensivo como outras pessoas irão lidar comigo daqui pra frente. Eu acho que isso afeta muito a gente, principalmente quando a gente está dentro de uma família de pessoas pretas, porque nós percebemos a verdadeira face do ser humano. E com a gente, eles são de uma forma, e quando a gente enxerga realmente como eles tratam os outros, quando a gente realmente enxerga também. Afetou de forma negativa, obviamente, por quê? Porque, primeiro, você que não é negro, obviamente você não pode dizer exatamente como aquela pessoa se sentiu, porque ela que passou aquilo na pele, mas você fica constrangido com a situação, obviamente. E, obviamente, para a pessoa mais ainda, porque ainda mais por alguma pessoa que é mais frágil do ponto de vista emocional, a pessoa muitas vezes se sente com baixa autoestima, constrangida, ou às vezes com vergonha de frequentar certos lugares por causa dessas atitudes dessas pessoas, né? O que você acredita que pode ser feito para combater o racismo e promover a igualdade racial em sua comunidade? A gente lutar por aqui, o outro preto estude, se aproprie, para estar em lugares é importante para que conseguimos combater o racismo. Deve ser combatido com políticas de Estado, obviamente, mas também com um ato da sociedade civil como um todo e, obviamente, com a punição de quem comete atos racistas. Parando de falar sobre o racismo. Eu acredito que as pessoas têm que se conscientizar mais, principalmente as pessoas brancas. Como a representação na mídia e na cultura popular pode influenciar a percepção das pessoas sobre diferentes grupos raciais? Não tinha que ter essa diferença de grupos raciais. A gente não tinha que tratar com uma noção de diferença entre o preto e o branco, só como ambas pessoas.
se muitas vezes as pessoas negras estão ou não só em cargos de liderança, mas artistas, famosos, músicos, que sejam negros, eu acho que isso vai influenciar as pessoas e não só vai influenciar, isso vai mostrar para as pessoas negras que elas podem também conseguir ascender, só que para elas é muito mais difícil, esse é o grande problema. Então por isso que eu acho que muitas vezes é muito importante que nós tenhamos artistas, músicos, etc., reconhecidos pela mídia que sejam negros. Eu acredito que atualmente a gente está tendo, em alguns pontos, não todos, uma representatividade um pouco maior, e isso é importante principalmente para os jovens. Para o jovem ele se enxergar parte da sociedade, vendo essa representação em livros, em filmes, como a gente vê a Sereia, por exemplo, é muito importante para ele, porque antigamente era tudo muito padronizado, não somente no sentido de raça, no sentido de peso, no sentido de padrões